que é a relação ideal de funcionário versus a quantidade de contratos administrados? Esses números mágicos, você consegue trazer alguma coisa para a gente, trazer alguma informação legal para quem nos escuta? Não, porque não existe essa estatística se a gente falar em Brasil, tá? Para eu responder, eu preciso entender o tamanho da imobiliária, o histórico da imobiliária, o perfil do dono, entendeu? E eu preciso também, e quando a gente fala em pessoas, o mundo imobiliário, vamos pensar, vamos pegar numa loja, por exemplo, Stock. Cada vez mais você vai nessa loja, vai comprar e você monta em casa. O monte você mesmo virou moda. Por quê? Porque não tem mão de obra. Então, o cara que vai fazer um reparo, o cara é muito difícil. Eu acho que ele tem que investir nas pessoas, sim. Eu acho que ele tem que tratar essas pessoas, sim. Mas quantas pessoas precisa? Vai muito do... Eu sempre digo o seguinte, cara. Se o cara ele é um cara que ele faz ou não, se ele é um cara proativo ou não, se ele é um cara comercial ou não, pasme no que eu vou dizer, ele vem muito da criação que a pessoa teve. Então, a criação vai dar uma média se essa pessoa ela vamos chamar assim, empreendedora, não empreendedora de ser dono, mas empreendedora de fazer acontecer ou não. Então, na minha percepção, a imobiliária vai ter que entender, por exemplo, hoje, com 150 imóveis, acredito eu que seja a mulher dele que está administrando ou ele, porque eu não sei se ele tem condições de contratar uma pessoa. Até ele pode, mas é um investimento. Mas, como eu falei, ele não tem imobiliária ainda. Aos 350, ele pode ter quem estiver do lado dele. Se ele não começar a profissionalizar essa pessoa, aos 550, 600, ele vai ter um número grande de desocupação. E aí, nesse número grande de desocupação, a carteira dele vai cair. Porque a carteira é simplesmente o seguinte: como é que cai a minha carteira? Se eu desocupar mais do que eu alugo, ponto. Como é que cresce a minha carteira? Se eu alugar mais do que eu desocupo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quantos imóveis o cara quer crescer no ano? Porque se ele estiver crescendo na carteira dele 3 imóveis, parabéns, puta, show de bola por mês. Mas você quer crescer 30 imóveis no ano? Não sei. Então, isso é muito, vamos chamar assim, delicado, porque a concorrência não está brincando, né? Por isso que eu gosto de brincar que o concorrente, vamos esmiuçar, é um cara com corrente na mão. Você não vacila não, que ele vai te dar uma correntada. Então, dependendo da cidade, você vai ter grandes imobiliários, você vai ter muitas médias imobiliárias. Porque o mercado imobiliário, para mim, ele se divide em pequena, média e grande. A pequena imobiliária ela precisa se transformar em média, a média vai precisar se transformar em grande, mas a cidade pode ser que ela tenha, vamos chamar de novos entrantes. O que é um novo entrante? Na pequenininha? É um novo entrante na média, que o pequeno virou médio? Ou é um novo entrante na grande? Aí eu tenho que entender como é que é a briga do meu processo. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que no início, quanto menos funcionário, muita pizza. Pizza com o cara toda noite, conversando com as pessoas, me ajuda aí. Conforme ele vai estruturando, óbvio, ele vai ter equipe, ele vai ter gerente, ele vai ter recursos humanos, e vai ser dessa maneira que eu penso. Mas a mão de obra, obviamente, cada vez vai estar mais difícil, obviamente, cada vez vai estar complicada, e, obviamente, as pessoas não querem mais somente dinheiro, né? Exatamente, legal. Ô, Matheus, você me permite complementar, né, essa parte do Rosalvo? Porque eu acho, assim, ó, essa pergunta ela é bem interessante, e o Rosalvo bem esclareceu esse ponto. E é muito relativo realmente, né? Quando eu converso com imobiliárias, a gente teve um projeto interno também que a gente conseguiu entender essa questão da performance, né? Quantas pessoas na operação conseguem gestionar quantos contratos, né? E além disso, né, de quantas pessoas por contrato, existia um outro cálculo que a gente fazia, que é super interessante também, que a gente chamava de CGC. O que é o CGC? É o custo de gestão por contrato. Então, quanto custa para mim gestionar cada contrato da minha carteira? Né? Porque aí você não só olha o número de pessoas, mas quanto realmente custa, porque não é só salário, né? Você tem outros custos também
envolvendo isso. Então, é muito relativo. Então, por isso que quando você implementa técnicas, metodologias, você investe em tecnologia, claro que no começo, igual o Rosalvo comentou, é mais difícil, né? Porque é tudo na linha, você não tem assim muitos contratos que geram muitas receitas, mas assim como qualquer empresa, você tem que investir para ganhar na frente. Né? Então, às vezes, quando você acha caro um software, quando você acha caro um treinamento, quando você acha caro uma consultoria, né, você pode estar desperdiçando a chance de estar se preparando para crescer sua companhia e evitar que lá na frente, né, o seu CGC seja muito alto. Por quê? Se ele for muito alto, a sua operação está muito cara. Né? Então, assim, acho que são pontos bem interessantes que o Rosalvo bem esclareceu, mas complementando esse ponto aí do CGC, que eu acho que faz sentido também.